Para a grande satisfação dos pesquisadores sobre política, tanto filósofos políticos como cientistas políticos, Aristóteles definiu que o estudo da política é o saber, é a ciência mais importante. E é sobre política que iremos tratar nesse vídeo. Começamos falando sobre monarquias. As monarquias hereditárias existiram ao longo de toda a história humana, e elas alegavam que o seu poder provinha de Deus ou de outra fonte divina, mesmo naquelas que não eram organizadas de forma teocrática. Em termos práticos, alguns monarcas foram tão temidos ou amados que podiam governar de forma absoluta sobre os seus súditos. Já outros monarcas tinham uma menção apenas decorativa, um poder apenas decorativo, e eles compartilhavam o seu poder com condes, duques e príncipes. Durante as guerras napoleônicas, Napoleão I chegou a nomear reis para governar vários de seus estados fantoches, criados por ele. Já no mundo moderno, as monarquias evoluíram em direções diferentes. As europeias, com exceção da cidade do Vaticano, tornaram-se monarquias constitucionais, e o soberano conserva pouco poder no dia a dia. O comando de fato do rei ou da rainha é limitado pela lei ou pela tradição. Já o poder verdadeiro é exercido pelo primeiro-ministro, que é escolhido por um parlamento eleito. E outras monarquias, como a Arábia Saudita e os Estados-membros dos Emirados Árabes Unidos, ainda têm monarcas que governam diretamente. Monarquia, sim, é um país, uma nação ou um império, governado de forma nominal ou absoluta por um rei, uma rainha, um chefe ou um similar. Embora algumas monarquias hereditárias tenham durado bastante tempo, outras pereceram rapidamente. Em alguns países, como o Reino Unido ou Holanda, o monarca tornou-se um símbolo de união nacional. Já em outros, como na Grécia e na Itália no século XX, o monarca foi uma fonte de divisão, que levou ao seu afastamento. E o comunismo não simpatizava com as monarquias. Como resultado, a família real russa foi executada. Já em outros países comandados pelo comunismo, os monarcas tiveram que se exilar. O segundo conceito central aqui do nosso curso de política é despotismo. O despotismo ou tirania ocorre quando uma nação ou um país é governado por um tirano, que é um soberano que não leva em consideração o apoio popular e o interesse do povo. Originalmente, a palavra turanos, do grego antigo, não tinha um significado negativo, mas isso aconteceu também com a palavra Führer. Basta um mau governante para fazer esse termo, que outrora era neutro, tanto turanos como Führer, se tornar um termo proibido. A palavra turanos significava originalmente que o governante não assumiu o poder de acordo com a lei. E só mais tarde que esse termo passou a assumir esse conceito mais moderno, que significa um governo ditatorial. Ainda assim, a diferença entre um simples monarca ou um déspota ou tirano acaba sendo altamente subjetiva. Montesquieu, no século XVIII, na obra O Espírito das Leis, disse que a diferença dos atos de um monarca e de um tirano eram que o monarca, seus atos eram regulados pela lei e pela tradição. Já o tirano eram atos arbitrários e caprichosos. Porém, a história nos mostra que não foram poucos os monarcas que passaram desse limite, como Luís XIV na França e Carlos I na Inglaterra. Despotismo ou tirania, assim, é um sistema político em que o governante, frequentemente cruel e opressivo, exerce o poder de forma absoluta. No mundo moderno, os tiranos geralmente são chamados de déspotas ou ditadores. Muitas vezes eles reivindicam um fundamento legal ou moral para o seu governo, baseando-se em ideologias totalitárias ou autoritárias, nativas ou importadas. Porém, nem todo Estado totalitário ou autoritário é de natureza despótica. Por exemplo, na China pós-Mao e na União Soviética pós-Stalin, existiram vários líderes que exerceram o seu poder de forma coletiva, conforme uma oligarquia. Após analisarmos monarquia e despotismo, analisaremos agora o conceito aristocracia. Todo mundo já se viu naquela situação em que, assistindo ao noticiário noturno, se fez a seguinte pergunta: como é que essa pessoa foi eleita? Eu me sairia melhor do que ela. Até podemos nem perceber no momento,
mas esse tipo de julgamento é de natureza aristocrática. A aristocracia é o governo de poucos, e a sua justificativa é a de que nem todos estão preparados para governar, e a grande maioria seria incapaz de fazê-lo. Governar é um assunto extremamente delicado, pois ele afeta a qualidade de vida de todos os cidadãos. Para ser bem-sucedido, são necessários inteligência, preparação e formação. A aristocracia, assim, se baseia no conceito de meritocracia, dizendo que apenas os mais preparados devem governar. Como quase todo mundo concorda que há pessoas mais bem preparadas que outras para governar, a resistência popular à aristocracia ela está mais vinculada à prática do que à teoria. Praticamente desde a sua origem na Grécia Antiga, a aristocracia esteve vinculada com o governo de famílias ricas e importantes, cujo poder e riqueza apoiavam-se em leis, que quase sempre levavam à opulência e, ocasionalmente, à justiça. A aristocracia é o governo de poucos, sejam eles os melhores ou brilhantes, os nobres ricos ou as famílias mais eminentes. Porém, sabemos que retórica e realidade nem sempre combinam. Rotular uma prática de aristocrática quase sempre expõe uma crítica. Algumas práticas das democracias modernas, como a eleição de governantes que se destacam por suas qualidades, ou a indicação de juízes vitalícios, remetem a práticas aristocráticas, portanto, a elementos aristocráticos na democracia moderna. Parafraseando Aristóteles, o melhor governo é aquele em que o homem, seja quem for, possa agir da melhor maneira possível e ser feliz. Isso poderia ser tirado do pensamento de Thomas Jefferson ou John Locke, e isso mostra a importância de Aristóteles para a política moderna. Até o próximo vídeo.